Boa noite, alunos, professora Eunice de Matemática. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre funções, que é o conteúdo que está lá no caderno de vocês de abril, ok? Iremos mostrar esse conceito, que esse conceito de funções faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a altura de uma criança é função da sua idade, certo? O tempo de uma viagem é função, entre outras coisas, da distância percorrida. O consumo de combustível que eu vou colocar no meu carro depende, entre outras coisas, é função da velocidade. Mais um exemplo, vamos pegar o exemplo do carro. Imagine um carro que mantém uma velocidade constante de 60 km por hora. O que isso significa? Que a cada hora que passa, ele percorre 60 km. Neste exemplo, existem duas grandezas, horas e quilômetros percorridos. 1 hora, 2 horas, 3 horas, quilômetros percorridos, o tempo, horas e distância. Quanto mais tempo passar, mais quilômetros o carro irá percorrer. A cada hora que passa, aumenta 60 quilômetros, certo? Dizemos nesse caso que a distância percorrida está em função do tempo. Ou seja, quando uma grandeza depende da outra, nós dizemos que é uma função. Neste caso, existe uma fórmula que eu posso determinar isso, ó. Distância é igual a 60 vezes t, matemática. Se eu trocar t por 1 hora, d vai ser 60 vezes 1, 60. Se eu substituir t por 2, que é 2 horas, 60 vezes 2, 120, distância 120 quilômetros. Se eu substituir t por 3, que é 3 horas, a distância vai ser 60 vezes 3. Então, esta fórmula corresponde a esta função, a este problema, tá? Então, qual a definição em matemática? Tenho dois conjuntos, A e B. F é função de A em B. Nós escrevemos dessa forma, que quer dizer o quê? Que a função é de A em B, certo? Ou Y é função de X, ou seja, Y depende de X. Y igual a F de X. E isso só acontece se para cada elemento de x existe um e somente um y correspondente, certo? Vamos ver a definição de domínio e imagem. Domínio da função são todos os valores de x que estão no conjunto A. E a imagem da função são todos os valores de y que estão no conjunto B, certo? Domínio eu posso representar por D ou DOM, imagem por IM ou f de x. Vamos ver um exemplo, ó. Isso daqui tá uma notação de uma função. Eu leio assim: a função dos conjuntos dos números naturais em que para cada x, y é igual a 2x. 2x é o dobro, né? Então, se n é o conjunto dos números naturais, esse aqui vai ser o meu domínio. 0, 1, 2, 3, esse é o conjunto dos números naturais. Qual vai ser a imagem? Eu vou trocar cada um desses valores de x, que faz parte do domínio, na minha função. Então, vou trocar o x por 0, 2 vezes 0, 0, vai dar minha imagem aqui. Eu vou trocar o x por 1, 2 vezes 1, 2, vai dar minha imagem aqui, 2. Eu vou trocar o x por 2, 2 vezes 2, 4, vai ser a imagem aqui. Então, neste exemplo, o domínio é o conjunto dos números naturais, a imagem é o dobro desses números. Vamos ver os exercícios. O primeiro exemplo é dado para modelo para vocês fazerem os demais, tá? Dada a função em que o domínio é o conjunto dos números reais, eu dou essa função, f de x igual a 5x mais 2. E o domínio vai ser 3, 5. 3, 5 faz parte do conjunto dos números reais. Isso significa que x igual a 3 e x igual a 5. Como que eu faço para achar a imagem? É só substituir aqui, ó. Eu posso escrever y igual a 5x mais 2, ou f de x igual a 5x mais 2, é a mesma coisa. Eu troco os valores de x, os dois valores 3 e 5, e coloco aqui. Então, vamos começar com o 3, x igual a 3. F de 3, troquei aqui por 3, igual a 5x é 5 vezes x, 5 vezes 3 mais 2, que dá 15, mais 2, 17. Para x igual a 3, temos então y igual a 17. E agora, para x igual a 5, só substituir, aqui coloca 5, aqui coloca 5. F de 5 igual a 5 vezes 5, mais 2. 25 mais 2, 27. Ou seja, para x igual a 5, eu achei o y igual a 27. A imagem vai ser
1727. Domínio 35, imagem 1727, tá? Os exercícios que eu tenho proposto para vocês, a mesma função da anterior, só que agora nós trocamos o domínio, é menos 1, 0 e 2, que também fazem parte do conjunto dos números reais. Vocês vão trocar no lugar do x, vão escrever menos 1, ó, aqui nessa função. Põe aqui menos 1, aqui menos 1. 5 vezes menos 1 mais 2. Cuidado com o jogo de sinais. Depois com o 0, depois com o 2. E só fazer o resultado. O resultado vocês escrevem igual eu escrevi no exemplo. A imagem, abre a chavezinha e as 3 respostas aqui, fecha a chave. E o número 3, aí já é outra função. Aqui é uma função, aqui é outra, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 1. E o domínio são todos esses números aqui. Vai ser bem longo aqui, né? Mesma coisa, eu pego o primeiro, menos 1, coloco no lugar do x. Então, f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 1. Só substituir aqui o x por menos 1. Menos 1 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo, porque vai ficar menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, né? 1 mais 1 dá 2. Depois com o 0, depois com 1, depois com 2, depois com 3, escreve o conjunto imagem. Fácil, né? O diagrama de Venn é esse desenho que eu mostrei lá no começo. Eu coloco todos os valores de x no primeiro círculo aqui, esse é o domínio. E coloco as respostas que eu obtive no outro círculo e faço a flechinha, a relação. Esse é chamado diagrama de Venn. Você vai fazer, deixa eu voltar um pouquinho aqui, dos exercícios que vocês vão obter aqui o domínio, aqui na primeira bolinha, o resultado na segunda bolinha. E fazer as flechinhas, o diagrama de Venn, do exercício 2 e exercício 3, tá bom? Problemas que a gente pode ver com função. Tem um exemplo aqui. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade. E ele fala que x é o número de peças unitárias, certo? Determine a fórmula. Então, o que eu tô lendo, eu vou escrever, ó, interpretando a pergunta. A fábrica possui uma peça por R$16, mais R$ 1,50. Posso tirar o 0 aqui, que o 0 depois da vírgula não faz sentido. Então, cada peça é R$16, mais R$ 1,50 por cada unidade produzida que a gente chamou de x. Então, é 1,5 x, 1,5 vezes x. A resposta correta das alternativas lá é a letra F, só que está invertido, tá? 16 mais 1,50x ou 1,50x mais 16. Vocês vão fazer o exercício 2, que é o mesmo exercício, só troquei os números. A peça agora custa R$30 e cada unidade R$2. R$2 por unidade, R$2 por vezes x. Primeiro, vocês montam a fórmula. Aí vem a pergunta, ó. Determine o custo de produção de 100 peças. Depois que você montou a fórmula, qual vai ser a fórmula? F de x é igual a 30 mais 2x. Você vai trocar o x por 100. Aí vai sair a resposta, que vai ser o custo de 100 peças, certo? Tenho certeza que vocês vão conseguir, você vai conseguir. Bons estudos para todos. Um forte abraço, tchau.